Ok? Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Nós aqui esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem. Vocês que nos assistem agora através do Instagram, os que vão nos assistir depois através do YouTube ou nas nossas plataformas de áudio, no Spotify e no Deezer. O CPMM está nas redes. Ficamos muito felizes que vocês nos acompanhem, que indiquem, que compartilhem essa live e esperamos que todos possam participar e aproveitar dessa mensagem, que edifique aí os pensamentos e possa dar uma oxigenada para todo mundo poder refletir a respeito do que nós vamos falar. Antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa oração com o coração repleto de gratidão, agradecendo a Deus por mais este dia, por mais esse momento que partilhamos junto com vocês, por todo o ensinamento, por todo o cuidado e pela profunda misericórdia e amor que derrama todos os dias sobre cada um de nós. Nosso muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, nós estamos aí ao longo desse mês trazendo reflexões muito importantes. O Rafa começou falando conosco a respeito do pensamento e a semana passada a Dessa falou a respeito da maturidade, né? De como essas duas situações, o pensamento, seja ele positivo ou negativo, como isso impacta a nossa vida, como isso pode conduzir a nossa trajetória, e a questão da maturidade também na parte das emoções, na parte do trabalho, nas decisões profissionais que a Dessa trouxe a semana passada, e acima de tudo nessa parte da moral, que foi uma coisa muito importante também elencada nesse último mês. E hoje, o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje é o desafio. Por que eu resolvi hoje falar a respeito de desafio? Aqui no CPMM nós somos muito inspirados pelo trabalho da espiritualidade e intuídos também pelas mensagens que eles trazem, pela forma que eles nos abordam e os ensinamentos que eles sempre compartilham conosco. E o marinheiro Martim, que é a pedra né, filosofal do trabalho do CPMM, porque o trabalho do CPMM começa com a madrinha e o padrinho, e um dos primeiros guias, acho que foi o primeiro, né, madrinha, a trabalhar diretamente, foi o marinheiro Martim, e com um jeito muito divertido e ao mesmo tempo muito amoroso e reverente, o Martim sempre nos ensina muito. E num dos encerramentos desse mês agora de julho, o Martim encerrou o trabalho falando a respeito do desafio. E ele trouxe situações enfrentadas pelos marinheiros desde o período das grandes navegações. E ele disse mais ou menos assim, que os marinheiros entravam nos navios, e aí nós estamos falando de século XIV, que eram navios movidos pelo vento, já que o navio a vapor só foi inventado, né, no meados do século XVIII. E que se não tivesse vento, dependendo das condições climáticas, né, eles ficavam parados, né, ficavam ali dependendo disso, ou se houvessem situações muito rigorosas, muito vento ou muita chuva, que corria o risco da embarcação naufragar. Imaginem um mundo em que apenas a Europa, parte da Ásia e a África eram conhecidos. Hoje é muito simples, quando a gente imagina o globo, tentar entender a América, a Oceania e tudo mais o que foi conquistado, né, dos polos, para a gente fazer essa idealização. Hoje é muito tranquilo.
mas numa época em que tudo era tido como muito perigoso, e de fato era, porque eles contavam com a experiência do navegador, com mapas feitos à mão e com muito trabalho dos marinheiros. E ele deixou muito claro para nós, na quantidade de desafios, né, que foram enfrentados e que foram vividos em busca de uma nova rota para a Índia, para poder buscar especiarias, para poder buscar tapete, para buscar porcelana, mas como isso miscigena as culturas. Porque de tudo aquilo que era criado no imaginário das pessoas, como por exemplo os monstros marinhos, a ideia de que quando se chegava na linha do Equador os barcos pegavam fogo, isso povoava a mente dos marinheiros, né? As doenças, ele falou inclusive dessas dificuldades de alimentação, as doenças que eles enfrentavam, né? Escorbuto, por exemplo, geralmente quando os marinheiros são retratados no cinema ou numa série, eles estão sempre com sem dentes, porque as gengivas inflamavam devido à ausência de alimento fresco, de vitamina D, e os dentes acabavam caindo. Então foi uma mensagem muito tocante que o Martim trouxe para nós, falando de como o desafio faz parte da nossa vida. E eu resolvi falar, achei muito bonita a mensagem que ele trouxe e quero falar com vocês hoje a respeito do desafio. Quando nós imaginamos a nossa vida, ela é dinâmica, obviamente. Por mais que a gente às vezes insista, né, em viver de forma apática ou de fraudar uma certa calmaria, a vida é muito dinâmica. Depois que nós temos o entendimento do que é a mediunidade e de quando nós nos arvoramos aí a viver essa mediunidade, é preciso que determinadas atitudes sejam assumidas. E a primeira atitude, né, quando você encara a mediunidade de frente, é um desafio, que é assumir um compromisso. Porque você começa a desenvolver atividades, você precisa ser mais estudioso, você precisa ser mais disciplinado, você precisa viver outras situações na sua vida que até então você não se dava conta. E essas situações, elas promovem, elas trazem esse desafio que é muito grande, porque elas vão em busca de uma reforma íntima. Nós estamos vivendo agora o período das Olimpíadas e é muito comum que a gente veja quando os atletas vão dar uma entrevista, que quando eles saem, né, quando eles se sagram vitoriosos ou logo após uma derrota, geralmente o discurso é muito semelhante em determinado ponto. Eles dizem o seguinte: eu abdiquei de muitas coisas para estar aqui. Eu deixei de viver situações com a minha família. E aí a gente já imagina todas essas convenções fazem parte de numa festa, no teatro, no cinema, no aniversário, porque é uma rotina muito extenuante de treino para um atleta de alta performance. Por quê? O desafio que se vive quando você vai em busca de um objetivo, ele é extremamente pungente. Então é uma coisa que ela impacta a pessoa de diversas formas. Então não adianta nós imaginarmos, né, se nós vamos fazer aí, estabelecer um paralelo da nossa vida com a vida de um atleta, por exemplo, de nós acharmos que a nossa vida ela não tem nenhum desafio, ou que caso esse desafio apareça, que eu vou estar sendo castigado, que eu precise me sentir vitimizado. Por quê? As coisas ruins, as experiências difíceis, elas fazem parte do plano da prova e expiação. E aqui eu quero citar um outro momento que nós vivemos aqui no CEPMM há 15 dias atrás, durante o encerramento do trabalho, que um dos nossos mentores, que é o Dr. Fernando, encerrou o trabalho dizendo: não existe sobre a face do planeta alguém que não tenha errado. É uma frase muito impactante também, porque ela demonstra a misericórdia divina e demonstra a nossa capacidade de ação diante de um desafio. Eu não posso, em momento algum, ignorar a oportunidade que eu tenho agora, em que eu estou reencarnada, de resolver as coisas que eu tenho. Porque vamos fazer um exercício simples de uma situação hipotética. Imagine que eu estou fazendo faculdade, e aí eu reprovei em algumas disciplinas.
E obviamente isso vai postergar a minha formação, né, enquanto profissional. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ficar reclamando, eu reprovei porque eu fui negligente, eu não estudei, por N fatores, eu fui para uma festa no dia de uma prova e tudo mais que pode acontecer. Eu posso, diante dessa reprovação, me sentir vitimizada e não encarar essa situação com o rigor que ela necessita, e aí mais uma vez eu estou ficando nessa zona de calmaria, porque eu até reconheço o fracasso. Eu realmente reprovei, mas eu não estou disposta a fazer nada. É uma atitude de autocomiseração que, nossa, eu preciso muito de ajuda, mas eu não quero mover uma palha para que essa ajuda, né, tenha de fato um motivo para acontecer ou que ela me impacte de alguma forma para que eu siga adiante. E a outra atitude que eu posso ter é: eu realmente reprovei. O que eu vou fazer agora é estudar, é refazer essas disciplinas com tudo aquilo que eu negligenciei antes, para que, ainda que o meu prazo de formação seja maior, essa formação vai ser bem feita. Aí sim eu tomo as rédeas da minha vida e eu encaro o desafio que está sendo proposto. Eu reafirmo, gente, a vida ela é dinâmica, a vida ela exige de nós movimento, nós somos espíritos de luta. Se nós não fôssemos assim, certamente nós não estaríamos reencarnados no planeta Terra. Tem um versículo muito bonito dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 6, que fala que diz o seguinte, que o apóstolo gentil, que é Paulo, estava nos portões de Damasco. E aí ele é questionado, né? O que mais esperas ou o que mais tendes que acontecer? Quer dizer o seguinte: amigo, por que você não está tomando nenhuma atitude na sua vida? Porque os acontecimentos, eles de fato eles vão vir. As situações da nossa vida elas vão acontecer. Faz parte do plano reencarnatório. Faz parte que você seja testado, faz parte que você seja observado, porque senão em nenhum momento a evolução, que é o que significa mudança, vai ter uma efetividade. Então o que Paulo procura nos ensinar é: até quando a gente vai ficar esperando que a vida resolva situações por nós, como se nós não fôssemos protagonistas da nossa própria história? Até quando nós vamos ficar culpando as outras pessoas? Até quando nós vamos culpar o governo? Ou nós vamos culpar a igreja que a gente frequenta? Porque o centro não me ajuda, porque eu tive traumas na infância. Não quer dizer que essas situações não tenham peso, mas é preciso que se assuma a responsabilidade sobre a própria vida e a respeito dos próprios atos. Porque senão a gente vai viver sempre com essa atitude vitimista, pessimista, empurrando com a barriga, né? Ai, como eu sou vítima das consequências, como eu sou impactado. Porque da mesma forma que a gente se impacta pelas coisas negativas, as positivas existem o tempo todo e deveriam nos impactar tanto também. Se nós formos, quando eu falei a respeito do pilar da moralidade, que é algo muito importante e que tem feito com que eu reflita bastante. É preciso que se fale a respeito da moral, porque a humanidade dinâmica também, óbvio, muda o tempo todo. E aí nós vamos imaginar os processos tecnológicos, qualquer coisa de tecnologia que se imagine, né? Inclusive já falei isso, nós desenvolvemos mais coisas tecnológicas da segunda metade do século XX para cá do que nós desenvolvemos ao longo de toda a história da humanidade, né, do que se tem bibliografado. E aí qualquer problema tecnológico que surge, rapidamente vem uma coisa que supera, um novo telefone, um novo equipamento, um novo satélite, uma nova máquina, alguma coisa que é muito rápida, que faz tudo com uma precisão muito grande. Quando a gente imagina no campo da ciência, por exemplo, a saúde, a pandemia de Covid-19 nos mostrou isso de uma forma muito clara, né? Pessoas morrendo aí a centenas de milhares e aí rapidamente se faz toda a decodificação do vírus, se entende, cria vacina
isso tem uma efetividade muito grande, as medidas sanitárias vão sendo tomadas à medida que o vírus vai sendo entendido e logo, ainda que nós tenhamos milhões de mortes, não se compara com nenhum outro momento pandêmico ou de epidêmico que a gente tenha tido, né, em que se demorou muito mais para que a situação fosse resolvida. E moralmente, a sensação que me dá às vezes é que é como se nós ainda, às vezes em atitudes que nós temos, nós enquanto sociedade, é como se nós ainda estivéssemos lá na Idade Antiga, vivendo ainda sobre as leis do Código de Hammurabi, lá, do princípio de Italião, olho por olho, dente por dente. Às vezes a gente vê uma reportagem, o bandido estava assaltando a casa e aí antes que ele foi detido, né, ali no momento, mas antes que a polícia tomasse alguma providência, os populares foram lá e bateram na pessoa, né, ou a pessoa foi presa, ela tem que sofrer na cadeia, ela tem que ser espancada, se for um estuprador, ele tem que ser estuprado, ele tem que passar. Nós vemos muito isso na atitude das pessoas. Então, o questionamento que eu gostaria de trazer para vocês, o exercício mental que eu proponho que vocês façam é o seguinte: o que adiantou a gente evoluir tanto tecnologicamente na ciência? O que adiantou a gente passar por tantos desafios, sendo que moralmente a gente ainda está tão estagnado? A beleza do que as nossas atitudes, do que a nossa mudança traz, é justamente essa mudança na moral, porque a ética e a moral, elas trabalham, é impossível que você dissocie as duas, né? Porque elas caminham ali muito juntinho. E a ética é o conjunto de fatores e princípios da vida que nós utilizamos para decidir as grandes questões, né? Com quero, devo e posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando eu ajo com ética, quando aquilo que eu posso e aquilo que eu quero é acima de tudo aquilo que eu devo. Não quer dizer que a gente não vai errar. Não quer dizer que nós não vamos ser desafiados. Não quer dizer que o nosso espírito não vai passar por provas de fogo. Ele vai o tempo todo. E nós vamos errar, como o Dr. Fernando falou de uma forma muito bonita. Mas nós também precisamos nos empenhar, agora que a gente conhece o erro, a ter uma mudança efetiva e procurar acertar. Uma das coisas mais bonitas que o ensinamento da moral traz é a paz. Porque quando você começa, e isso eu sinto por mim, então eu falo com propriedade, porque quando você começa a entender através das suas atitudes moralmente que você está melhorando, você vive mais em paz. E não é aquela paz falsa em que você está ignorando as situações. O Titanic está afundando e eu vou ficar deitadinha lá na cama, vou esperar o navio naufragar. Não, é a consciência de que muitas coisas difíceis estão me assolando. Muitas coisas exigem de mim um comportamento diferente. Muitos desafios eu ainda vou enfrentar. Mas é essa paz de que eu estou trilhando um caminho diferente do que eu trilhava. Porque a régua que eu uso de comparação é o meu próprio comportamento. A natureza não dá saltos, eu sou natureza. Se nós formos pensar a questão do desafio pela própria natureza, imagine na questão das plantas, para quem estuda botânica. O tanto que uma planta é desafiada o tempo todo, a gente está vivendo um período de seca que é muito difícil e as plantas lutando para sobreviver. Os próprios animais. E o que é que a gente faz quando a gente passa pelo período do desafio? Esse campo do desafio e o campo da moral é uma questão tão importante de ser refletida, e hoje eu estava pensando muito sobre isso antes de falar aqui com vocês. Por que às vezes essa questão da moral pesa tanto para as pessoas? Porque se eu não me empenho nessa mudança, a minha existência ela fica sem sentido. Por isso que
tem sido muito recorrente que a gente ouça das pessoas ou que a gente veja do comportamento das pessoas, né? Minha vida não tem sentido, né? Ou eu estou pensando em tirar a minha própria vida, ou eu estou com muita dificuldade para poder compreender o meu cotidiano, e aí vem o excesso de controle, as crises de ansiedade, a dificuldade que a gente tem de encarar os nossos próprios dilemas. E aí a gente vai nisso buscando fugas. Eu não tenho 20 minutos para fazer uma caminhada, dar uma volta ao redor do quarteirão, mas eu posso ficar 3 horas assistindo lixo, né, usando meu telefone celular. Então nós vamos nos alimentando também dessas coisas negativas. E se vocês observarem, esse tipo de situação não nos desafia. A frase que diz que o milho que não vai ao fogo não vira pipoca vale muito para nós. O nosso espírito ele precisa ser testado, ele precisa ser levado ao desafio. Não é que nós temos que ter uma rotina extenuante, porque eu ouvi a palestra e aí eu acho que eu tenho que preencher todo o meu tempo com milhões de coisas. Não é isso. Inclusive aqui eu faço esse contraponto com a ideia da paz que eu falei. É a ideia de que você está trilhando um caminho que é tão significativo que você vive em paz com a sua própria companhia. Ainda que você não tenha naquele momento nada de concreto para poder fazer, mas você se dá a oportunidade às vezes de contemplar a natureza, você se dá a oportunidade de comer uma boa comida, de partilhar um momento com alguém. É o que a filosofia inclusive chama de fruição. Você permite a vida fruir. A vida pode ser leve, ela pode ser experienciada com respeito, com equilíbrio, com vivacidade. Mas o desafio, gente, ele sempre vai existir. A dificuldade que nós temos não é de enfrentar esse desafio. A dificuldade que a gente tem é porque nós achamos que ao ser desafiados, nós estamos sendo penalizados. Como se nós não tivéssemos a oportunidade de um livre-arbítrio, de uma escolha diante desse desafio. Quando você vai para um combate, quando você, e aí, né, não estou falando de um combate de uma luta direta, mas imagine que você vai viver uma situação que exija muito de você. Então é preciso que você se arme. Então você pode desenvolver o seu estudo, você pode desenvolver, aqui no seu caso, mediúnico. Nós trilhamos o bom combate sempre. Com quais armas que você está combatendo? Madrinha, pode falar. Não, Rafa primeiro. Não, pode ir assim. Eu não te passei primeiro, tá bom? Não, só ia trazer a conexão do que você está falando com a maturidade que a Andressa falou. E que ela falou aquela frase que ficou marcada, que é o que o que não tem solução não deve ser visto como problema. E além disso, a gente vê hoje, eu fiz uma alusão com a luta, né? A luta é algo que eu gosto. Então, a gente vê hoje que para você vencer uma luta, a principal coisa que você tem que ter é uma ética, você precisa conhecer os seus próprios limites, né? E entender onde que você pode vencer. Então, o grande lance do desafio é primeiro você se predispor, né, a se desafiar e a entender que um desafio está te tirando da sua zona de conforto, ele está te propondo a desenvolver em algo, e que às vezes a gente enxerga isso como algo que é um problema. Às vezes a gente enxerga isso como algo que a gente dá luz ao problema. Esse final de semana eu estava vendo de novo o filme do Cabana. Muito bom, né? E tem um determinado momento que o rapaz lá está no barco e ele começa a afundar no barco, o barco começa a quebrar. E o Jesus, ele está olhando para ele e diz para ele assim: isso não sou eu que estou fazendo, isso está na sua cabeça, olha para mim, tira isso da sua cabeça, olha para mim. E quando ele começa a olhar e ouvir a voz de Jesus, ele começa a não entender que aquilo é um problema. Aí a gente entra na questão da religiosidade em si, da mediunidade, que é talvez
um maior dos desafios que a gente viva aqui. Que às vezes a gente enxerga o problema, a gente sabe que não tem solução, mas a gente enxerga aquele problema, quando na verdade a gente teria que voltar os nossos olhos para aquilo que é o positivo, que você trouxe aqui agora. Isso está muito ligado com a maturidade, entendeu? A maturidade traz isso para a gente, cara, não vou me desgastar com isso. Onde é que está a solução? Está aqui, então eu vou embora aqui. Vou nessa linha aqui. Vai dar certo. Vai doer, mas vai dar certo. Isso é muito de gratidão também, né? Você imagina assim, por exemplo, meu carro estragou na rodovia. Ainda bem que não estava chovendo. Pronto. E a luta, né? quando você está numa... Meu carro acabou o combustível, ainda bem que era só 2 quilômetros do posto. Então, assim, tem uma perspectiva de positividade. Não quer dizer que a gente não encara o problema de frente, mas quer dizer que você encara ele, que é o que eu acho que é a forma como a gente encara a vida que eu estava falando. Não quer dizer que eu não vejo que eu tenho problemas ou que tem atitudes minhas que precisam de muita mudança. Tem, mas eu acho que parte de eu entender que eu tenho falhas, eu errei muito, mas tomar consciência disso significa eu entendi, eu posso fazer diferente disso. A gente recebeu uma mensagem do Bezerra de Menezes na sexta, e que ele fala sobre maturidade, e ele fala a conexão que tem com o nosso DNA. DNA espiritual. Com o nosso DNA e a modificação do nosso DNA, porque a gente erra, a gente escolhe o erro, posteriormente a gente tem a possibilidade de acertar, de escolher o que é certo, de caminhar. Ele mostra por que estuda mente, corpo e espírito, que tudo está interligado, mas ao momento que a gente supera aquele desafio do erro, de fazer o novo, e escolher o caminho certo, o nosso DNA automaticamente se transforma, muda e a gente evolui. Tem uma palavrinha pequenininha, enquanto a gente não entender, ela não tem muita dificuldade de ter maturidade, de entender o desafio, que é o ego. O ego, ele até te engana, às vezes ele acha que você está maduro, né, para ele se sentir compensado, essa atitude que eu estou tomando é uma atitude madura. Porque o ego, ele impede de você fazer todas essas coisas. Ele não admite, quando o seu ego fala muito alto, quando ele fala por que isso está acontecendo comigo. Por que não acontecer? Já é o ego falando. Está muito difícil. É o ego falando. Eu estou com dificuldade. É o ego falando. Quando a gente entender o que significa realmente o ego, nós vamos entender de fato o que significa maturidade, de fato o que significa desafio, né? É porque você começa a ver a vida sob uma outra perspectiva. Ainda damos muita importância do que as pessoas estão falando ou vendo a meu respeito. Eu ainda não consigo me enxergar direito. E às vezes, quando o meu ego é muito exacerbado, eu me enxergo de uma forma egoísta e aparentemente dentro de mim parece que está equilibrado, mas as minhas atitudes tornam-se desequilibradas. A gente precisa prestar muita atenção no que significa isso. Porque o ego te impede, inclusive, de desenvolver essa base moral que é tão importante, que é fundamental. É a base. Né? Então, tem um padre aqui em Uberlândia, acho que é Padre Henrique. Ele está até famoso aí nos podcasts. Você sabe quem é que Sim, falando, né? Uhum. Eles foram lavar a igreja lá, Nossa Senhora do Rosário, e um candidato, suposto candidato a prefeito, foi lá tentar angariar votos. Votos e ele impediu que aquilo acontecesse, porque não é lugar para isso. Né? Então, o senhor, por gentileza, se desloque para outro lugar e o senhor vai usar de uma outra forma. E aí o suposto candidato ficou extremamente irritado com ele, porque o ego falou, deu uma carteirada, a falta de sensibilidade de entender que aquilo era um direito das pessoas sem estar envolvido com qualquer outra questão, né? Um resgate dos antepassados, é uma questão histórica ali toda envolvida. E esse padre teve a coragem de manifestar a sua opinião. Então, o que acontece? Quando a gente não percebe essas questões, você passa, às vezes, esse cara aí angariou, o padre ganhou um inimigo,
esse cara ganhou várias críticas, né? Pode até perder voto em função disso, porque o ego, sabe, ele não permite você enxergar. Gente, isso aqui não pode, deixa eu evitar isso aqui, peraí um pouquinho. E tem, é verdade mesmo. E engraçado que o ego ele é tão forte que às vezes... Ele é sutil, ele é carregado de informação. E você, quando você está enfrentando desafios, o seu ego ele é tão forte naquilo e tão intenso, isso, a palavra certa é intenso, tão intenso naquilo que você se sente um super vitorioso. E na verdade você está só se afundando ali. Se você nisso que a senhora está falando é tão interessante, porque se a pessoa faz uma análise básica de um comportamento assim, se não fosse toda essa situação, faz sentido, tem um bom senso essa minha atitude, ela perceberia que não, que é um momento simbólico, como a senhora falou, histórico, religioso, muito carregado de uma ritualística para as pessoas, então não, poderia ser em outro momento. Porque o ego ele manifesta com tal forma que é diferente de maturidade. Porque se eu te desafio, mexer com o seu ego, aí você fala assim, eu adoro um desafio, então eu vou provar que eu sou capaz de superar. Isso é pura imaturidade. Porque você quer provar para o outro. Então, quando é você com você mesmo, quando você tem uma maturidade, você fala, realmente, isso aqui é meu limite, eu não dou conta nesse momento, mas eu vou fazer um desafio para mim. Primeiro eu pergunto, para que eu vou fazer isso? Aonde que isso vai me levar e o que eu vou ganhar com isso? Depois desse questionamento, eu tenho as minhas respostas, eu vou ver se vai valer a pena eu fazer ou não. Porque a maioria dos desafios que eu tenho observado é tão desgastante e leva a pessoa para o buraco. Porque falta maturidade para entender o que é um desafio também. Entendeu? A gente tem que ter muita maturidade para entender, eu vou desafiar aquilo que vai me acrescentar, o que vai me ajudar, o que vai me fazer crescer, aonde que eu vou chegar com isso. Não, isso é importante para a minha vida, para a minha realização pessoal. Você não envolve nos seus desafios ninguém ao seu redor, porque isso é uma coisa sua, muito pessoal sua. É uma batalha íntima, né, madrinha? Quando você tenta provar para alguém, você envolve um punhado de gente aqui no seu desafio, então é um espetáculo, né? Quer medir força. Você acaba virando um espetáculo. E isso é tão... a ligação disso é tão forte, até a questão do filme que você estava falando. Ele afunda porque a percepção dele é do que estava em volta e não do que realmente importava. Exatamente. Então a gente afunda, né? A gente vê tantas pessoas assim, fazendo coisas sem sentido ou influenciando outros a fazer, porque as pessoas querem provar coisas externas, né? Querem trazer uma relevância que de fato elas não têm, né? Ter demonstrado uma importância que não existe, né? De fulano aconteceu isso, e aí como chama, Rafa, a equipe que fica dos bastidores, assim, backstage. O backstage lá, assim, isso acontece muito hoje. Alguém dá um fora, por exemplo, num reality show, alguém usa uma expressão que não é bacana, a equipe, né, fulano, quando saiu, vai rever suas atitudes. Talvez a pessoa não vai rever nada, ela vai continuar com a mesma opinião, sabe? Ela não tem uma mudança. A mudança ela não acontece do dia para a noite. Ela é galgada, ela é conquistada, você precisa trilhar esse caminho. E não pode ser, de fato, um espetáculo, como a senhora falou, porque é uma batalha muito íntima. A maturidade é um desafio, o ego é um desafio. Tudo é um desafio. Tudo é um desafio. O trabalho mediúnico é um desafio. Você se olhar para dentro e se reconhecer, igual a gente estava falando ali fora, né? Porque, como é que é da madrinha do ano, hein? Que mostra para que dá poder para quem... você quer conhecer uma pessoa, você dá poder e dinheiro, você sabe... Você vai descobrir quem ela é de verdade. Quem é a pessoa de verdade. E o pior é quando você descobre quem você é de verdade. Também. Que aí você fala, cara, eu sou essa pessoa, aí, e aí, né? E aí? Se o ego não manifesta, aí entra a maturidade. Nossa, que pessoa esquisita que eu tô. Não é por causa dos outros, é por você mesmo, né?
Então, a gente tem, assim, a gente camufla muito. Eu tenho pensado muito nessas questões. Né? Essa questão, assim, até que ponto realmente a gente acha que é maduro, até que ponto a gente acha que é consciente, né? Até que ponto realmente eu estava lendo sobre isso, falando até um texto do Dr. Bezerra, que o Rafa partilhou a questão da carta, e ele fala a respeito disso, desse mimetismo da nossa personalidade. Que é como que tem essa ideia do mimetismo na biologia, do camaleão. Sabe? Eu estou no meu ambiente de trabalho, então eu tenho uma atitude mais polida, sou mais político, mas aí depois eu saio daquilo ali reclamando e bradando e desconto aquilo na minha família. Então, assim, e essa questão da personalidade, como a senhora, não a pessoa que eu sou, mas a pessoa que eu tô, né? O quão bacana isso tem sido para mim, o quão interessante é para as pessoas conviver com uma pessoa que está demonstrando determinadas atitudes. É preciso que a gente reveja A gente precisa prestar atenção em imagem, postura e posicionamento. Né? Qual que é a imagem que eu estou passando, mas às vezes eu posso ser a mesma pessoa em todos os lugares, mas eu posso ter postura diferente. Jesus. Exatamente, Você pode ter postura diferente, você pode ter posicionamento, que tem a ver com a... Se você observa, por exemplo, inclusive aquela série que você indicou, que eu já falei, The Chosen, quando mostra Jesus nas bodas, a felicidade em partilhar, em estar com as pessoas. E ali, assim, quando as pessoas, quando vêm, né, os funcionários, as pessoas que estavam cuidando do backstage da festa, falam, tipo, acabou o vinho, e agora? O que a gente vai fazer? E o que ele faz não é para demonstrar poder, é para que a festa continue. É para que as pessoas que estão ali desfrutando daquele momento de prazer, daquela situação que era tão bonita, tão bacana, para que elas pudessem continuar. E o mais interessante disso é que as pessoas que têm um ego muito exacerbado não conseguem ver naturalidade em quem não tem. A forma como as pessoas enxergam, entendeu? Então fala assim, como os apóstolos criticou Jesus na festa, porque o ego deles ali era muito latente. Como Jesus era destituído de ego, aquilo para ele foi extremamente natural. E ele continuou agindo com naturalidade, porque ele é destituído de ego. Né? Então a gente fica muito preocupado assim, a forma como as pessoas me veem, mas como eu estou enxergando os outros. Eu me lembro de uma vez que a gente viveu isso, a gente foi fazer um trabalho em algum lugar, não sei se era na Fazenda do Luciano, não sei aonde. A gente foi fazer e a gente estava brincando muito e rindo muito, assim, a gente estava do nosso jeito normal, quando junta todo mundo. Então, de repente, Sabrina chegou. Quando ele chegou, todo mundo mudou. E não mudou de deixar de brincar um com o outro, mas ele, tipo assim, ele chegou, aí já cada um já pegou suas coisas e ficou sério, já prestou atenção no que ele queria. Aí ele já disse o negócio, daqui a pouco a gente já estava conversando de novo e fez o que tinha que fazer. Executou, depois voltando a brincar, normal. Isso me lembrei agora disso, que isso me marcou nessa... Falei, cara, as pessoas às vezes olham e falam, nossa, esse povo tudo brincando, de repente chegou quem precisava, tipo assim, mudou alguma coisa aqui, então você tem que mudar a postura automaticamente. E a gente mudou a postura, e eu falei, cara, o que será que fez o que precisava ser feito? Que é o que ele faz sempre. Exato. Com seriedade, não é que ele precisa ser muito sério e rigoroso, ele de fato é, que muitas coisas ali estão em jogo, a gente pode dizer assim, mas aí à medida que as coisas vão desenvolvendo, ele brinca, ele faz uma piada, ele soa a gente, né, que é natural dele. E é interessante isso, da gente ser o que o momento precisa. Na oração de São Francisco de Assis, eu até lembrei disso quando eu refleti sobre isso, lembrei do Martim de novo, que o Martim traz essa ideia desse momento lá em que as navegações começam, e se a gente for pensar tudo que nós vivemos hoje, o que a gente entende de mundo hoje, a gente deve a bravura, a coragem, né, a busca pelo desconhecido que esses marinheiros travaram, assim. A ideia desse novo mundo, desse novo conceito de existência que é criado depois, nós devemos a eles. E ser o que o momento necessita, que depois é o que a oração de São Francisco traz, né? Você semear boas práticas, semear boas coisas,
ser a luz onde há escuridão, né? Valorizar o que tem de bom e da alegria em detrimento da tristeza. Imaginem essa linha, essa construção de raciocínio. As grandes navegações promovem o renascimento faz com que a arte, as cidades, Gênova, Florença, a própria Roma se desenvolva. Esse renascimento inspira os iluministas do século XVIII. Os iluministas do século XVIII dão vazão à ciência que se desenvolve no século XIX, junto com as ideias do Kardec, depois decodificando o Espiritismo. Tudo está ligado. É preciso... A história é muito bonita quando ela consegue fazer com que a gente entenda isso e que a gente encare, né, esse desafio da mudança e da vida como ela de fato precisa ser encarada. Gostaria muito de agradecer, né, ao Martim e ao Dr. Fernando, a toda a espiritualidade que sempre traz essas mensagens tão bonitas e tão repletas de significado para todos nós, e agradecer a todos vocês que nos assistem pela sua participação, né, pelo carinho conosco aqui do CEPMM. O nosso muito obrigada. Fiquem com Deus e estejam sempre em paz. Um abraço, gente.